Olá para todos, estamos aqui para mais uma entrevista da série Diálogos com Egressos. Eu sou o professor Luiz Carlos Pinheiro Ferreira, professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília e também atuo no programa de pós-graduação em Artes Visuais, na linha de pesquisa Educação em Artes Visuais. Esse projeto apresentado para a Semana de Extensão, essa ação gravada, visa estabelecer diálogos, encontros, uma conversa com ex-alunos, né, do curso de licenciatura em artes visuais, para justamente pensarmos nos processos vinculados à formação desses sujeitos, né, tanto de ordem formativa, acadêmica, como também pessoal, considerando os aspectos que permearam a experiência de vida, a trajetória, a história de vida de cada um. E outro objetivo também dos encontros é pensar na escrita do trabalho de conclusão de curso, né? Considerando que é um trabalho final, é uma experiência muito pontual, de transição, né, de graduação para um outro estágio formativo, que seria o mestrado, a pós-graduação. Então, falarmos, né, do que é a experiência de escrita e de pesquisa de um trabalho de conclusão de curso é algo muito importante nesse processo formativo de cada sujeito. E hoje eu tenho aqui a Isabela, né, que vai se apresentar, falar um pouquinho dela inicialmente, para nós iniciarmos aqui o nosso diálogo. Bem-vinda, Isabela. Obrigada. Meu nome é Isabela, eu terminei o curso de licenciatura em Artes Visuais na UNB e eu fui orientada no meu TCC pelo Luiz. Aí eu fiz esse projeto que fala muito da experiência individual e autoformativa do sujeito. Como eu morei fora por muitos anos, eu mudei bastante, eu acho que eu morei em 3, 4 países diferentes. Então, assim, eu tive uma trajetória de vida onde eu mudava bastante, entrava em muito contato com diversas culturas, e eu quis trazer isso para o meu projeto. Aí eu falei sobre como que essas experiências culturais e autoformativas vão influenciar a identidade, a formação da identidade do sujeito, né? Foi basicamente isso, assim. E atualmente hoje você trabalha com o quê, né? Você está atuando em que área do conhecimento? Atualmente eu estou dando aulas de inglês, como foi uma língua que eu aprendi nessa trajetória. Então, eu comecei a dar aula de inglês, comecei no começo do curso, assim, até antes do curso de artes, eu comecei a dar essas aulas. E até hoje eu estou dando essas aulas também. Então, eu já estou atuando no ramo da educação, só que, por enquanto, em outra área, assim, que é a área do inglês. Isabela, uma outra questão que eu queria trazer para a nossa conversa é sobre aquele fato que você trabalhou no TCC, no trabalho, né, de conclusão, e que, claro, vivenciou naquela disciplina de ateliê autobiográfico, né, que você fez parte também, e nessa experiência da disciplina a gente pontuou questões vinculadas à escolha do campo das artes visuais, né? Por que o sujeito é fisgado em algum momento da sua experiência de escolarização, né, de vida, pelo campo das artes. Seria possível você falar sobre isso, pensando lá naquele período de escolarização, ou nesse próprio trânsito, né, que você viveu, no sentido até geográfico, né, multicultural, como que a arte foi determinante para, em algum momento, mesmo já tendo uma atuação como professora de inglês, como você mencionou, buscar uma licenciatura em artes visuais? Sim, eu acho que até esse trânsito teve muito a ver com a escolha, porque tem muita arte na cultura, e eu entrava em contato com diversos padrões de arte, por exemplo, eu morei na Bolívia, e na Bolívia você vê pela cidade certos padrões que eles têm nas roupas, nas cobertas, nos tapetes, eles gostam de fazer um padrão muito específico. Então, já começou a trazer minha atenção
a isso, né? Essa arte que eles tinham aí na cultura deles. Mais ainda quando eu mudei para a África, que também tem muita escultura em madeira, então já tinha muitos elementos artísticos nessas trajetórias, e eu acho que isso influenciou muito, assim. Mas também a vivência, né? A minha mãe, ela estava fazendo o supletivo quando eu era pequena, e ela me sentava na mesa do lado, me dava papel, folha de papel, lápis de cor, falava, desenha aí. Então, eu ficava aquelas horas todas da escola ali desenhando, e eu acho que isso também influenciou muito, assim, eu já comecei a gostar do desenho por meio dessas aulas da minha mãe, né? Da escola que a minha mãe estava frequentando, assim. Então, essas trajetórias de vida foram aos poucos me levando ao interesse de pensar, então acho que o campo da artes é um campo que eu quero me aprofundar, eu quero fazer o meu curso superior nesse campo. Eu estou perguntando isso principalmente pela questão do curso noturno, né? Eu atuo desde 2009, quando ingressei no curso noturno. E lá a gente sabe que, né, a gente tem essa vivência com os alunos, que muitos já têm uma formação, como é o teu caso, né? Você já atuava profissionalmente, e os alunos buscam essa formação não tardiamente, mas em outro momento da vida, né? Como acho que isso, inclusive, cria uma ressalva nisso que você está falando, no sentido da impregnância da atividade artística, da relação com o desenho, né? Sua mãe colocar você para desenhar, essa presença que às vezes não está na escola, lá no mundo da escola, mas está no mundo da casa, né? Dessa relação, né? Do pai, da mãe, de outras referências culturais, como você falou, porque eu acho que o teu trânsito vai muito pela questão arte-cultura, justamente Sim. pela experiência de vivenciar outras culturas, isso é determinante na formação, na sua formação particularmente. Então, é muito bacana pensarmos isso, né? É como que, em algum momento, a experiência com as artes, de modo geral, música, dança, teatro, artes visuais, artes plásticas, né? Por conta da nomenclatura, ela fica no sujeito e aí, claro, posteriormente você foi buscar isso, que é o teu caso de muitos outros estudantes do noturno, né? Eu observo isso como professor do noturno. E aí, partindo, então, dessa questão que você trouxe do campo, né, da escolha, você já até falou de outros contextos vinculados, né, a questão cultural, a questão geográfica. Teria ainda outros contextos vinculados a essa questão, ao campo das artes visuais que você gostaria de ressaltar? Que me influenciaram a escolher o curso, você fala? O campo das artes. Quando eu falo campo das artes, eu penso no campo das artes visuais especificamente pela licenciatura em artes visuais, ou campo das artes de um modo mais abrangente no sentido das linguagens, né? Outros contextos vinculados, que você falou do contexto cultural, falou do contexto familiar, da mãe. Você lembra de algum outro contexto que possa ser relevante para os nossos ouvintes, né? Para aqueles que vão assistir esse diálogo aqui, e também pensar na sua trajetória de vida. Nossa, eu já tive uma experiência com tal situação, e esse vídeo, essa entrevista me acionou na memória esse lugar da experiência. Não, acho que o principal mesmo foi a parte cultural e a parte da infância, assim. Mas que eu me lembro, eu sempre tive um certo interesse. Desde pequena, as aulas de arte foram as aulas que eu mais gostava, que eu tinha mais prazer em fazer. Então, acho que desde de sempre eu era puxada por esse campo das artes, assim. Tanto que na escola de ensino médio que eu frequentei, a gente podia escolher as disciplinas. A gente escolhia, se eu não me engano, eram 6 disciplinas. E uma das que eu escolhi era a das artes, e era a que eu mais gostava, a que eu sentia mais prazer, e a que eu levava mais a sério também. Então, acho que eu comecei a dar as aulas de inglês, assim, por mais uma necessidade, né? Eu não tinha nenhum diploma ainda, eu sabia a língua, então eu falei, eu vou começar a dar essas aulas. Mas que o que me interessava mesmo, que eu demorei um pouco para perceber, foi o campo das artes. Eu cheguei a fazer um curso de
de biomedicina também, eu cheguei a fazer 2 anos desse curso, e eu lembro que durante as aulas desse curso, eu ficava desenhando no caderno, eu ficava pensando no que eu vou pintar quando eu chegar em casa. Então, assim, até mesmo quando eu tentei fazer outra coisa, o campo das artes ficava me puxando de volta. Então, acho que desde sempre, toda a trajetória, assim, tem algo que vai me lembrar que, eu sempre gostei, eu sempre tive esse interesse. E especificamente a questão da escolha pela UNB, enquanto universidade pública e tudo mais, teve algum peso? Por que a UNB, em termos assim de referência, se teve referência de outros colegas que estudaram? Desde sempre, meus pais falavam sobre a UNB, a gente tinha esse plano de voltar para o Brasil, e aí eles falavam sobre a UNB, sobre estudar no UNB, por que seria tão bom. A gente tem uns livros ali de vestibular, para estudos do vestibular para a UNB ou algo do tipo, assim. Então, o UNB eu sempre ficava ouvindo, né? Desde pequeno eu ficava ouvindo, UNB, UNB, UNB. Aí, quando eu cheguei aqui, eu pensei, não, a UNB é muito difícil, né? Eu não tinha nenhuma experiência com o português, assim, de escrever. Eu falava, mais ou menos, assim, eu falava, porque eu falava em casa com os meus pais, mas em nenhum momento eu tinha estudado o português. Então, eu pensei, eu não vou nem tentar, porque tem que fazer a redação e eu não vou passar. E eu já descartei a ideia. Mas aí eu fiz esse curso, né, na Católica, eu fiz o curso de biomedicina e eu percebi que eu fui melhorando, meu português foi melhorando, eu tive que fazer apresentações, é, relatórios. Eu falei, não estou gostando muito do curso, não estou me identificando, eu vou tentar fazer esse curso de artes, eu vou tentar no UNB. Eu tentei, deu certo, e aí foi isso. Bacana. E outra Sim. questão que até apareceu na entrevista anterior, e aí, claro, é uma lembrança que ficou da entrevista anterior, mas eu vou trazer. E a prova de HE, tão temida prova de habilidade específica, né? Foi uma Sim. questão para você, no sentido de apresentar um trabalho, né, um portfólio, aquela coisa ali exigida, né, pela prova? Foi. E eles passam um medo, assim, na gente, né? A gente chega lá, chega tremendo, assim, esperando a nossa vez, mas foi. É, eu procurei saber, eu tinha um amigo que ele tinha entrado no UNB para artes cênicas, Sim. um semestre ou um ano antes de eu entrar. E ele também, ele me incentivou muito. Ele falava, não, a prova você vai passar, porque você tem um portfólio. Eu já tinha um portfólio do meu ensino médio, que é um portfólio até grande, assim, tem muitas pinturas, muitos desenhos. E aí eu tinha esse portfólio e ele falou, não, você vai apresentar seu portfólio, vai falar sobre sua arte. Então ele me acalmou um pouco, né? Porque parecia aquele bicho de 7 cabeças, e ele falou: não, calma, que é só você apresentar sua arte, falar sobre sua arte, que você vai conseguir. Então, eu cheguei no dia e eu fui com isso na cabeça: eu vou apresentar minha arte, eu vou falar sobre a minha arte e vai dar tudo certo. E e foi bem tranquilo até no momento da entrevista. Eu fui entrevistada por duas professoras que no momento eu não lembro o nome delas, né? Tem tanto tempo. Mas elas foram bem tranquilas, elas olharam, gostaram muito do que viram e falaram: se você não conseguir agora, continue tentando, que esse departamento é o seu lugar. Mas graças a Deus eu consegui de primeira, não tive que ir tentando. Não, e essa frase, esse departamento é o seu lugar, eu acho que caiu como uma luva no sentido de Nossa, autorização, de te autorizar, né? Aqui é o seu lugar. Então, eu acho que essas falas, essas pontuações, né, necessariamente ditas, né, por alguém que está ali te avaliando, são muito importantes também. E como eu fiz parte também sim, muitos anos, né, da HE. Oi? Foi maravilhoso ouvir essa frase, assim. Pois é, e aí, Naquele momento. e como eu estava dizendo, como eu fiz parte também muitos anos da HE, essas frases são muito importantes, até para
que o aluno se sinta seguro, né, de que a produção artística, de que o desenho, a linguagem que ele está apresentando é parte do sujeito, daquele sujeito que tem uma história, daquele sujeito que tem experiências, daquele sujeito que usa o desenho, a pintura, a linguagem como forma de expressão. Então, a banca está ali para poder observar isso, ouvir o candidato, quais são as suas intenções, né, em relação ao curso. Então, é uma prova que, claro, tem muita lenda urbana, né, um termo que se usa muito hoje, muita lenda urbana sobre HE. É uma prova, não deixa de ser, mas ela também está vinculada a essa contextualização de pensar quem é o sujeito que está ingressando no curso, né? O que ele quer, o que ele deseja. Então, acho que quando se ouve, né, uma frase dessa, esse departamento é o seu lugar, isso é muito bonito, bacana, porque é uma assertiva, né, para o sujeito se sentir seguro, né? Porque a universidade ela tem que acolher, ela tem que justamente trazer o sujeito para a formação, né, para aquele lugar no qual ele vai ficar durante 4 anos e meio. E aí, outro tópico aqui do nosso diálogo, né, do nosso encontro, remete muito à questão das suas experiências formativas que foram vivenciadas no contexto do curso, né? Durante o tempo que você ficou na universidade, as disciplinas, né, a iniciação científica, monitorias, enfim, existe uma série de experiências formativas acadêmicas que o aluno pode vivenciar. Claro que no noturno a dificuldade ela é mais significativa porque vocês trabalham, então tem que coadunar, né, o trabalho, a necessidade, com o estudo. Mas você poderia pensar ou trazer para a gente alguma memória de situações assim bem relevantes na formação durante o tempo que você ficou na UNB? Como você disse, né, no noturno é um pouco mais complicada essa questão, porque a gente trabalha durante o dia, faz o curso à noite e acaba que não sobra muito espaço e muito tempo para fazer alguma atividade extra, assim. Mas que eu me lembre, eu fiz algumas saídas de campo para escolas. Eu fiz uma saída de campo para uma escola no Gama, se não me engano, era no Gama, onde a gente observou, né, o ambiente escolar, as aulas de arte. Então, a gente teve, assim, umas 2 ou 3 saídas de campo dessa, eu consegui fazer. Para disciplinas, acho que era disciplina de didática, se eu não me engano. Teve também os estágios, eu acho que os estágios foram muito importantes nisso, porque eles que vão trazer para a gente essa experiência com a sala de aula, né? Porque também na trajetória de curso a gente fica pensando assim, nossa, como que é dar uma aula de artes numa sala de aula de 30 alunos? Aí a gente tem essa experiência que foi muito boa. Eu dei estágio, eu fiz o meu estágio na escola militar e eu fiz aqui no CEF1, aqui do Núcleo Bandeirante. Então, eu tive esses 2 ambientes totalmente diferentes para comparar um com o outro. Acho que eu até trago essa comparação no meu TCC. E eu gostei da experiência que eu tive. Tanto que o curso é longo, e ao longo do curso a gente às vezes chega até a pensar, será que eu dou conta disso? E aí, quando você faz estágio, você apresenta seu projeto para os alunos, e os alunos gostam e participam, aí você vê, não, eu acho que eu dou conta, assim, meio que te acalma um pouco. É trabalhoso, mas faz parte, eu acho que é uma parte importante até do processo, né? Mas que eu me lembro, assim, que eu consegui fazer foram mais as saídas de campo, os estágios. Eu não consegui muito ter tempo para monitoria e coisas muito fora dos horários que eu tinha. Essa saída de campo está vinculada às disciplinas pedagógicas que você fez na Faculdade de Educação. Você falou da disciplina de didática. Você pode só contextualizar um pouquinho mais, até pensando nesse sujeito que vai assistir a entrevista, que vai pensar o que é uma saída de campo numa disciplina da didática, só para contextualizar? Sim, no currículo tem a disciplina de didática, né? A disciplina do campo da educação,
Então, é uma disciplina para o curso de licenciatura, e a gente vai fazer para aprender a lidar com o contexto de sala de aula. Então, eles te ensinam aí formas de dar a sua aula, mais ou menos isso. E para ter uma noção de como dar uma aula, a gente tinha que dar aulas. Então, para ter uma noção de como dar uma aula, a gente tinha essa saída de campo, que era ir para uma escola e presenciar esse ambiente escolar. Então, assistir às aulas, ver como que os alunos interagem, tudo isso. E aí a gente tem que fazer essa saída de campo, observar, fazer nossas anotações e depois fazer um relatório do que foi observado, né? A saída de campo era isso, assim. A gente não tinha uma participação de dar a aula, a gente, nesse caso, observava o contexto, observava a aula que estava sendo dada. Eu respondi a pergunta? Não, respondeu. E o interessante é porque cada diálogo, cada entrevista, né, com cada egresso, ela é muito particular, porque essas nuances, como eu volto a afirmar, né, da experiência formativa, da trajetória de cada um de vocês, ela é muito particular. Então, o mais interessante das entrevistas, né, que eu tenho observado, é que cada sujeito traz uma nuance. E quando você fala dessa experiência da didática, de ir para uma escola, né, junto com a professora, com a turma, para observar, não é para dar aula, mas para observar como os alunos se comportam, é muito curioso, porque nós passamos por essa experiência de escolarização, né? Então, uma vez que a gente passa por isso, a gente conhece o que é a escola. Só que tem teóricos, né, tem teorias que vão dizer, não, o sujeito, enquanto aluno é uma coisa, enquanto docente é outra, a relação discente-docente, né, entre, na situação professor e aluno. E aí tem, por exemplo, o Maurice Tardif vai dizer que, uma vez que você experiencia a escola como aluno, você conhece a escola, você já tem, vai criando experiências com a escola. Outros vão dizer, não, a experiência docente trata-se de um outro lugar, que é justamente isso que a didática estava ali pensando, né? Você observar de um outro lugar, né, formativo, na graduação, o que é aquela escola que você frequentou durante muitos anos. Então, é interessante, né, o aluno que está ingressando numa licenciatura pensar sobre isso. Bem, eu fui aluno há muitos anos, mas agora eu vou me tornar professor. Né? Então, o que é essa instância, né, de relação entre aquilo que eu fui e aquilo que eu estou me tornando, né, que é o tornar-se professor. Mas, claro, a essência e a experiência enquanto aluno, enquanto discente, ela fica em nós, porque a gente participou da escola. E o estágio já é a disciplina que você tem que dar aula. Quando você fez estágio 2, né, na experiência de lecionar, você considera que, por exemplo, a atuação que você tem enquanto professora de inglês, que, claro, tem outras nuances, tem outras características, ela foi importante assim no sentido de pensar, nossa, eu já tenho uma experiência como professora na língua e agora eu vou entrar numa sala da escola X, Y, Z, não sei se foi no colégio militar especificamente o estágio 2, né, onde você tinha que dar a aula. Isso foi determinante, isso pontuou, vamos dizer assim, na sua prática lá do estágio, quando você teve que assumir a turma? Sim, com certeza. O estágio 2, que é quando a gente pode dar essa aula, foi no CF1, e eu acho que o fato de eu já ter dado aulas de inglês, estar dando aulas de inglês, me deu mais confiança para poder dar aquela aula, porque, assim, é um momento que a gente fica um pouco nervoso, né? Então, eu tive essa confiança. Não, eu já dei aula, eu já lidei com alunos, e também tem essa de como lidar com o aluno, né? Aluno, como que eu vou controlar essa sala de aula, fazer essa turma olhar para mim, prestar atenção em mim, como que eu vou fazer isso? Então, eu já tinha, assim, um pouco de experiência para poder fazer isso. E eu acho que ajudou bastante. É um contexto diferente, né? Outra matéria, só que a gente consegue usar
os mesmos elementos, digamos assim, alguns elementos parecidos, assim, para chamar a atenção do aluno, para deixar a aula mais dinâmica e não ser aquela aula que você fala e fica parecendo uma palestra. Então, acho que ajudou bastante no estágio, mas principalmente me ajudou a ter mais confiança mesmo na hora de chegar em sala de aula e poder dar a minha aula. Isso acho que essas experiências, né, elas vão sempre pontuando na vida de todos nós, né? Então, quando alunos, às vezes, da licenciatura falam, professor, eu não me vejo dando aula. Eu falei, em algum momento você vai se ver, né? Em algum momento você vai conseguir se enxergar, porque você está num curso de licenciatura, né? E nesse contexto, até ainda pensando no contexto da formação em artes visuais na licenciatura, né? Você falou do desenho, né, como uma linguagem da infância, da relação com a mãe, né, desse lugar de ficar desenhando. Além da linguagem do desenho, outras linguagens artísticas, elas foram determinantes também nas suas experiências pessoais, formativas? Você tem lembrança de outras experiências com outras linguagens? Eu tenho essa experiência com desenho, desde pequenininha, e aí com o tempo eu fui me aventurando, digamos assim, com outras linguagens, né? Então, eu fui experimentando. Eu comecei a experimentar com a pintura, que é um campo, assim, que eu eu gosto muito de pintar. Aí eu começava com aquele medo de usar as cores, por exemplo, que eu fui enfrentando também, fui experimentando com cor. E depois, assim, que eu entrei na UNB, foi quando eu tive a minha primeira experiência com a escultura, que eu gostei bastante. Eu fiz uma escultura de vidro lá no UNB mesmo. E eu acho que essas três foram as que me marcaram mais, assim, o desenho na infância, que até hoje, né, quando você começa a desenhar, você fica sempre desenhando, e a pintura depois, e, e a experiência com a escultura, que é algo que eu queria até me aprofundar mais, ter mais experiências. Tive pouca com a escultura, eu tive muito pouca, eu queria experimentar mais com isso, mas foi um começo aí que eu tive essa oportunidade na UNB. Sim, até porque no departamento nós temos, né, essas diferentes linguagens para justamente o sujeito poder experimentar, como você falou, né? Então, às vezes o aluno chega lá com uma coisa muito vinculada, eu gosto de desenho. E aí ele vai até, né, pensando, nossa, como é interessante a escultura, o campo ampliado da escultura, como é interessante a própria pintura, ou a ideia até de performance, né? Tem uma disciplina chamada intervenção, performance, que é do bacharelado, mas que os alunos da licenciatura fazem, e às vezes eles saem de lá assim, nossa, adorei essa coisa da performance, né, como uma atividade, como uma possibilidade. Então, é isso, né? A universidade, como o próprio nome diz, é um universo, e aí você tem que ir buscando e ficando sempre, e aí vai residindo sempre isso que você trouxe agora, que é, eu tenho vontade de aprofundar mais a escultura porque vivenciei pontualmente em uma disciplina, ou em duas disciplinas na universidade, e aquilo me deu gosto, né, de aprofundar. Então, é isso. É uma questão de que não vai dar tempo de você fazer tudo, conhecer tudo, mas experimentar. Eu acho que a palavra para nós, né, quando eu falo nós, eu também me coloco nesse rol, nós que experimentamos cotidianamente situações, né, como a própria perspectiva agora da pandemia, da aula virtual, né, desses encontros que eu estou fazendo para um evento, né, de extensão numa modalidade de entrevistas. Então, é experimentar, né? Acho que a gente vive para experimentar coisas, se apropriar delas e dar sentido. Eu acho que é o teu caso, né? Particularmente até pensando no teu trabalho, nos temas, naquele endereçamento com relação à questão do TCC, né? Você, particularmente, é uma pessoa que experimentou muita coisa, né? No sentido cultural, das trajetórias, das rotas, né? Que você vivenciou.
Então, você é impregnada de tudo isso. Pensando até nessa minha última colocação das rotas, dessa coisa da impregnação, quando a gente fala de TCC, a gente fala de temas. Temas, né? A gente às vezes tem mais de um tema. Você fez o projeto interdisciplinar, né, que, para quem não sabe, é uma disciplina intermediária entre o trabalho de conclusão de curso e as disciplinas anteriores, que são pré-requisitos para chegar a um projeto interdisciplinar, né, que é um pré-projeto para a monografia. Então, eu tive o privilégio, né, quando eu falo privilégio, é isso mesmo, né, de ter a Isabela no PI, no projeto, e depois tê-la no TCC, porque a gente dá continuidade a um tema. E aí, pensando nisso, quando você fez tanto o PI, né, que foi o início, para depois o trabalho de conclusão de curso, né, você chegou a temas de interesse, né, considerando essas experiências que foram particularmente externas ao processo de formação acadêmica. Você poderia pontuar especificamente assim como que foi pensar num tema para um projeto interdisciplinar e depois esse tema ir se deslocando para chegar na experiência de pesquisa e de escrita como TCC? Sim, isso é muito interessante, porque quando a gente começa o curso e pensa que vai ter que fazer um TCC, chega a ser assustador, né? A gente não sabe nem por onde começar, do que eu vou falar. Então, assim, é interessante ver que é toda uma trajetória, é todo um processo que vai te levar ao seu TCC e que você vai conseguir fazer esse TCC. Porque, a princípio, eu pensava, gente, como é que eu vou escolher um tema, me aprofundar nesse tema? Parecia algo assim muito difícil de fazer, muito fora da minha realidade. E eu senti isso até no curso que eu fiz antes, que eu pensava a mesma coisa. Como é que eu vou fazer um TCC sobre isso? Como é que eu vou me aprofundar em um tema dessa forma? Mas aí, ao longo do curso, você vai pegando interesse em certas áreas e você vai pensando, não, deixa eu me aprofundar mais nessa área. E nisso que você vai estudando, se aprofundando, vai abrindo, assim, uma oportunidade. Você vai vendo que não é tão complicado quanto parece. E aí, a nossa aula de pré-projeto, eu acho que foi muito importante, porque até então eu ainda estava muito confusa sobre o que falar no meu TCC, e o tempo estava passando, e o TCC estava se aproximando, e eu estava entrando em desespero, e pensando, gente, que eu vou fazer, do que eu vou falar? E me ajudou muito, assim. Teve as atividades, né, que eram atividades bem subjetivas, que eu me lembro eram atividades que fez a gente olhar lá no baú, procurar fotos, então foi uma coisa assim bem pessoal essas atividades, e isso foi um gatilho assim para o meu tema, para pensar nesse tema, porque aí eu comecei a procurar, vasculhar, procurar essas fotos, e eram fotos assim, Luiz pedia fotos da escola, né, sentavam na mesa da escola, fotos escolares, fotos de infância, então era algo que a gente tinha que realmente procurar ali nos álbuns de foto, aquele álbum cheio de poeira, pegar ele, procurar. E não só fotos, eu acho que nesse processo eu achei vídeos, eu encontrei aqui em casa objetos, vídeos, fotos da minha vida que eu tinha esquecido que existiam e que me trouxe essa ideia, assim. Eu gostei muito de relembrar como que foi a minha trajetória, de pensar na minha trajetória de um ponto de vista diferente, que agora eu vou pensar nessa trajetória de um ponto de vista pedagógico, no campo da educação, como que essa trajetória me levou a ter essa identidade que eu tenho hoje, a ser a Isabela que eu sou hoje. E aí foi isso que acendeu a luzinha, assim, então eu quero falar um pouco disso, quero falar sobre a minha trajetória e vincular a minha trajetória com o campo artístico. Então, acho que esse pré-projeto, sem esse pré-projeto, eu ia ter
ficado ainda perdida por um tempo e andando pelos corredores do UNB pensando qual será o meu tema. Sim, não, isso que você traz é muito contundente, porque só para o leitor, ó, para o ouvinte, né, para quem está vendo o vídeo, entender. Você fez o PI, que é o pré-projeto interdisciplinar, junto com a disciplina, é uma disciplina chamada Seminário em Teoria, Crítica e História da Arte, que é um chá 3, que foi sobre o tema ateliê autobiográfico, né, vinculado à minha pesquisa de doutorado, né, que é sobre a questão da pesquisa narrativa e autobiográfica. Então, particularmente no teu caso, né, você começou no PI com a questão da psicologia, lembra? Né? Sim. Psicologia cognitiva, uma coisa vinculada à mente, ao aprendizado. Por quê? Foi. Eu acho que naquele momento você estava também pensando, articulando uma área interdisciplinar com a questão do processo até de assimilação de uma outra língua. Porque as coisas elas vão se conectando. Então, você lá em PI pensou como que eu, Isabela, né, do ponto de vista da psicologia, do cognitivo e tudo mais, né, transitei em diferentes línguas, né, cheguei no Brasil, voltei para o Brasil com uma, né, com uma incidência do português restrito à casa, porque conversava... Né, estou dando essa história para você dizer se é isso ou não, porque é a lembrança que eu tenho. Então, o PI transitava na psicologia para pensar justamente nessas questões do cognitivo, no processo de aprendizagem. Só que, ao você vivenciar a questão do ateliê, como você mesmo mencionou agora, as fotos escolares, fotos de família, artefatos, né, de trajetória formativa, você começou a pensar, não, a experiência que eu quero colocar num TCC vinculado a outro é a minha própria experiência. Então, por isso que casou, né, a sua escrita do TCC, né, com aquela experiência do ateliê de PI. Sim, tanto que foi até no mesmo semestre que eu fiz as duas disciplinas ao mesmo tempo, Sim, que até eu confundo as duas com uma só. sim. Porque os temas que eu levantava em uma, eu usava também para outra, né? Tinha esse vínculo entre as duas. E aí, essa disciplina de tchá, que agora que você falou que eu lembrei que realmente era uma disciplina de tchá e uma de PI, eram duas coisas diferentes, mas que no final eu meio que juntei as duas. Eu fiz esse vínculo entre a psicologia que eu estava pensando no projeto e as experiências pessoais que a gente estava usando no chá, é verdade. Mas é isso mesmo. Eu Essas estou duas. só reforçando esse dado para o sujeito que está vendo o vídeo entender como que, às vezes, as disciplinas elas dialogam. E eu até, na época, brincava com você, com o Gabriel, outros alunos, né? Vocês assistiam o primeiro tempo, né, de 7 às 8h40, aí saía, tomava um lanche, voltava para ficar de 9 às 10h30. Então, eu falei, nossa, é uma overdose, né, do Luiz Carlos, do professor Luiz Carlos, em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, tem um ponto, né, positivo, o ponto de assimilação de dois conteúdos, como você falou, você até mistura porque ficou uma coisa consonante, né, uma disciplina associada com a outra. E, claro, eu acho que o teu trabalho de conclusão de curso, né, quando eu pensei nessa proposta de extensão, eu falei, não, eu estou entrevistando os meus, né, os egressos que foram, né, os meus orientandos, porque eu acho que também, como eu propus diálogos, né, não é uma entrevista para estudar a vida do sujeito e, né, colocar aqui, não, é diálogo no sentido do que eu lembro, do que você lembra, né, que é o que caracteriza uma entrevista narrativa mesmo. Você está contando uma história que se coaduna também com a minha história, porque, enquanto docente, eu também tenho memórias, né, tenho uma trajetória no curso. Então, por exemplo, a própria disciplina do ateliê autobiográfico, que era do SCHA, foi muito marcante para mim, porque foi a aplicabilidade de uma proposta estudada num doutorado, num campo de pesquisa, né, narrativa autobiográfica, que eu fiz em sala de aula para ver o que acontecia, e funcionou, né? Os alunos, eu brinco muito, se jogaram, né? Porque também, se você não faz esse movimento, não acontece. Se você não busca resgatar, né, essas reminiscências da memória, como você falou, aquele álbum empoeirado que você vai ter que observar novamente com um olhar mais atento, mais curioso,
né, do ponto de vista até da epistemologia mesmo do olhar, de como você constrói conhecimento com aquilo, não ia acontecer. Então, o teu caso e de outros alunos do SCHA renderam frutos, porque eu acabei orientando também no TCC, né? Então, isso é muito gratificante para o professor. E agora, pensando especificamente até no TCC, né, porque o PI foi aquela experiência pontual, a gente aproveitou um embasamento teórico, né, sobre a psicologia, a gente não descartou isso, só que a gente foi para o campo da formação e da autoformação a partir da questão da narrativa, de como que o sujeito conta uma história sobre si mesmo. Como foi essa experiência, particularmente, de pesquisa, que tem a pesquisa que antecede, que dialoga com a escrita, né? Como que você viu a experiência de pesquisa sobre a sua própria genealogia, né? Dessa história de olhar para trás, né? As fotografias, por onde eu passei, que é uma experiência de pesquisa, né? De uma arqueologia de si, e, claro, transpor para a dimensão da escrita, porque isso é um desafio, né? Você pensar uma coisa, né? Organizar nas ideias e transicionar para uma escrita de um texto que, como a gente sabe, é acadêmico, tem a exigência do acadêmico. A gente até brinca, né? Burla algumas coisas, cria uns capítulos mais orgânicos, né? Com os nomes mais bonitos, assim, mais poéticos, porque nós estamos no campo das artes visuais, mas eu queria te ouvir sobre essa experiência particular, porque é sua. Por mais que eu tenha orientado, ela foi uma experiência particular sua de pesquisa e de escrita. Sim, foi um desafio, assim, pegar algo tão pessoal e transformar no TCC com essa... Né? Porque o TCC a gente tem que seguir um certo padrão, uma certa linguagem. Então, isso foi um desafio, assim, para mim. Eu acho que você lembra até dos nossos encontros, que eu estava perdida nas frases ali, como é que eu deixo essa frase de um modo que eu possa apresentar nesse TCC. Então, assim, para mim, foi um processo que eu gostei muito. Eu não esperava gostar tanto do processo de pesquisa do TCC. Eu não sei se foi porque foi algo tão pessoal ou foi a afinidade pelo tema, mas foi um processo suave até. Quando eu imaginei fazendo um TCC, eu imaginava que eu ia ficar muito nervosa e muito estressada e só ali digitando no computador, e acaba que não foi exatamente assim, foi algo subjetivo, introspectivo, algo que me deu essa oportunidade de olhar para mim mesma e expor a minha vida de um ponto de vista diferente, e expor a minha vida para os outros também, assim. Então, foi um processo gostoso, eu gostei, mas foi um desafio mais pela parte técnica do que é um TCC, assim. Essa foi a parte mais difícil que eu achei, foi pegar tudo aquilo, então tudo que eu sei, tudo que me aconteceu, e expor de uma forma aceitável para a universidade, digamos. E quando você fala, só para que a gente possa traduzir isso de uma maneira mais assim, de entendimento, né? Porque a gente está falando aqui de um campo, né? De pesquisa narrativa e autobiográfica. Necessariamente, o teu trabalho poderia ter sido, ele foi autobiográfico assim pela beirada, né? Ele não foi totalmente autobiográfico. Ele foi a partir da questão formativa e autoformativa pelo âmbito das artes visuais, considerando as experiências acadêmicas e as experiências culturais, porque aí foi quando você conseguiu resgatar pelo ateliê essas questões, né, do desenho, da fotografia, da experiência cultural e de como isso foi formando, né, o sujeito, a pessoa, Isabela, né, que de fato busca a formação em artes visuais, aquilo que a gente conversou anteriormente nessa entrevista. Então, quando você fala expor o pessoal, a gente está falando de experiências, né, formativas, porque às vezes o sujeito pode entender, expor o pessoal pode estar num íntimo, e não necessariamente numa pesquisa tanto autobiográfica como formativa, autoformativa, eu preciso contar tudo, né? Aquela história, eu não tenho que contar tudo. Eu até, num processo de catarse, eu até escrevo sobre tudo,
até para eu poder me desnudar, né? Mostrar todas as minhas vivências, até para que eu possa me ver no texto, e depois eu seleciono, né? Que eu acho que Sim, foi um pouco que você experimentou. sim. Teve um processo de expor bastante para mim mesma, mas o que foi colocado no projeto e no TCC foi aquilo que foi selecionado, né? Que tinha a ver com o tema de autoformação, da globalização e da arte. Então, Uhum. não é tudo que a gente coloca, mas sim, a gente vai selecionando o que é pertinente colocar ali no trabalho, que tem a ver, que tem relação com o que você quer expor. Sim, o que eu estou tentando, né, esclarecer no sentido para o sujeito que vai, para a pessoa que vai buscar esse vídeo, né, que vai acompanhar ele na semana de extensão. E aí, Isabela, nessa dimensão da escrita, né, você falou da experiência, né, de vasculhar, de buscar as coisas, e da escrita. Tem uma nomenclatura que aparece no teu texto, né? Inclusive o nome do teu TCC é Arte e Experiência, Deslocamentos e Aprendizagens. Então você tem a junção, né, de quatro, você tem 4 conceitos atuando, né, mas você juntou arte e experiência, que vai até pela perspectiva do Dewey, do John Dewey, né? Arte e experiência, deslocamentos e aprendizagens. Claro, deslocamentos pela questão territorial, né, de outras instâncias culturais, e a aprendizagem está nessa perspectiva justamente que você bota depois, perspectivas e processos autoformativos. Porque o formativo estava lá na universidade, aquilo que você estava durante 4 anos e meio ali, né, assimilando. E o autoformativo é aquilo que o sujeito cria para si mesmo durante a sua experiência de vida. Inclusive, quando a gente fala de experiência de vida, história de vida, né, essa questão até da própria ideia de aprendizagem já é assim contestada por alguns teóricos. Eu acho que a gente trabalhou aquele texto do Peter Auwert, né, que vai falar que a aprendizagem é ao longo da vida. Então, a escola, a instituição escolar, ela ensina em algum momento da vida, mas o sujeito aprende a vida inteira, né? Porque às vezes a gente condiciona. Ai, terminei o ensino médio, nossa, acabou. Ai, terminei a graduação, acabou. Ai, estou livre. Não, você está livre de uma formação institucional. Só que o aprendizado, ele é ao longo da vida, né? Que tem essa nomenclatura chamada aprendizagem ao longo da vida. E aí, dentro dessa aprendizagem, dentro da perspectiva até da pesquisa narrativa e da autobiografia, existe uma nomenclatura que a gente chama de escrita de si. Eu gosto de pensar a escrita de si sempre com uma intensidade narrativa, que é quando o sujeito se apropria da sua história, né? Porque todos nós somos sujeitos com história, né? Ninguém é desprovido de histórias, nasceu já começa a ter história. Então, a escrita de si é justamente quando você vai criando esse processo de pensar nas rotas, nesses deslocamentos. À medida que você escreveu o TCC, como que você percebeu que estava fazendo uma escrita de si? Você teve consciência naquele momento do TCC disso, ou foi uma coisa posterior, assim, que depois é que falou, nossa, eu fiz uma trajetória, né? Eu fiz uma escrita de si? Não, foi até antes. Se eu não me engano, antes de fazer o TCC, eu escrevi um texto sobre a minha história de vida. Se eu não me engano, foi assim que eu comecei esse trabalho. Eu fiz um texto falando sobre a minha história, desde pequena até chegar no Brasil, como que foi, expliquei tudo nesse texto. E usando esse texto, eu fui vinculando esse texto com a teoria, com os outros teóricos, com os textos, tudo foi vinculado, mas a partir desse texto. Então, assim, essa escrita de si que você está falando, eu percebi ela, ou eu tive que fazer ela para me ajudar nesse processo do TCC. Ela veio antes até do que o TCC. Acho que ela foi o início dele. Então, podemos dizer que você experimentou uma coisa, digamos, na prática, intuitivamente, sem necessariamente dar uma nomenclatura. Eu estou fazendo uma escrita de si. A partir do momento que você sentiu a necessidade de pensar, nossa, eu tenho que
fazer um trabalho, eu tenho que pensar, né, como foi minha vivência, minha história aqui no curso de arte. Eu venho de muitos lugares, eu tive muitas experiências. Então, à medida que você sente essa necessidade, que é como se fosse um diário, né? Aquele registro cotidiano que o sujeito faz num diário, lembranças, sonhos, é condensar isso, né? Pensar isso condensadamente num texto único, né? Numa dissertação, né? Num texto que você possa olhar ali e se ver. Então, essa experiência foi anterior no sentido intuitivo, de você fazer algo para te ajudar, e que, posteriormente, estou dizendo assim, você pode me confirmar, posteriormente você percebe isso com o encontro na teoria, né? A partir do momento que você lê os textos sobre formação, autoformação, pesquisa narrativa, autobiográfica, porque você acabou transitando nesse contexto teórico pela disciplina do chá, do ateliê autobiográfico, e por conta do próprio trabalho que você, né, defendeu sobre essa questão de arte-experiência, deslocamentos, porque ele precisou dar essa consonância. Então, isso é um dado interessante, porque, às vezes, a própria ideia da linguagem, do desenho, da pintura, vai desnudando o sujeito, vai fazendo uma escrita de si mesmo, né? Que pode estar na ordem tanto do verbal, da palavra, como do visual, né? As imagens podem também traduzir quem somos. Então, isso é muito interessante, ouvir seu relato, né, dessa relação entre uma coisa e outra, porque eu acho que a gente conversou sobre isso, mas, claro, o tempo me fez, né, esquecer momentaneamente esse dado. Mas é isso. Antes de começar o TCC, eu tinha que me organizar, né? Tinha muitas experiências, eu tinha que organizá-las de uma forma que ia deixar claro para mim fazer esse vínculo entre a teoria e a minha experiência de vida. E aí eu fiz essa escrita de si, sem saber que tinha essa nomenclatura, antes até de começar o trabalho, que foi, para mim, até além da escrita mesmo que seja escrita, a busca por imagens, todo esse processo que veio antes. E, assim, pensando então hoje, né, posteriormente, você agora já está com outros contextos, né, pessoais, outros interesses profissionais, até formação, no sentido de ingressar no mestrado, né, continuar a sua formação continuada, qual seria assim, o sentido dessa experiência, né, de um trabalho de conclusão de curso, até para que o sujeito que vai passar por isso futuramente, que está no sexto, sétimo período, que está vendo isso, né, qual é o sentido posterior de pensar, nossa, o trabalho de conclusão de curso é algo muito significativo, porque é um rito de passagem, né? Ele faz a mediação da graduação para uma outra instância formativa, que é uma formação continuada no mestrado, né, numa pós-graduação. Então, para a gente já caminhar para o encerramento desse nosso encontro, o que representou, né, significativamente para você pensar, né, nesse debruçamento sobre um trabalho de conclusão de curso que te exigiu, claro, né, olhar para si mesma, fazer uma retrospectiva da vida e, ao mesmo tempo, prospectiva, né, porque você olha para trás e se projeta para frente. Então, eu queria, para terminar, que você pudesse dizer assim, da importância desse trabalho, né, para todo aluno de graduação, não só das artes visuais, mas de modo geral, mas no caso específico das artes visuais, né, que tem uma característica muito singular da sutileza das linguagens, de como que isso pega o sujeito. E, claro, a gente está falando de um campo, como você ressaltou várias vezes na entrevista, da subjetividade, né, de um lugar muito singular. Uhum. Eu acho que é importante fazer esse trabalho até para você se organizar no que foi essa vivência da universidade, né? Igual eu falei já na entrevista, no começo você fica até um pouco perdido, você não sabe em qual tema se aprofundar, o que você gosta, você está descobrindo isso. E eu acho que o TCC meio que fecha isso para você. Então, você pega um tema do seu interesse, porque é você que escolhe, o tema é você que escolhe, é tudo do seu interesse, o que você quer fazer. Então, você pega esse tema do seu interesse e você se aprofunda nele. E você usa tudo que você vivenciou nessa trajetória da sua vida acadêmica na universidade. Então, você pega o que você aprendeu e coloca em prática nesse trabalho. E eu acho que isso é muito importante,
porque aí você percebe, eu acho que faz você perceber a sua trajetória. Você pensa, então eu cheguei aqui, eu cheguei a esse ponto. Sem contar que é esse marco simbólico que você falou, e nesse caso, no meu caso, ele me ajudou a perceber, assim, coisas pedagógicas que a gente ia aprendendo, a colocar um pouco mais na prática, né? Eu falo sobre experiência em sala de aula, por exemplo, então eu peguei coisas que eu acho interessante levar para a minha vida profissional no TCC. Se eu for dar uma aula, por exemplo, eu quero levar em consideração a subjetividade, as experiências vividas do meu aluno, que é o que eu trago no texto também, assim, levar em consideração a experiência do aluno em sala de aula. Então, acho que é importante, assim, para fazer um fechamento, digamos, da sua vida acadêmica, né, ou um olhar da sua vida acadêmica para você conseguir projetar isso para a sua próxima etapa, seja ela um mestrado, talvez sirva de uma base para o tema do mestrado, seja para sua vida profissional em sala de aula, por exemplo, que seria o caso aqui. Acho Excelente, eu acho que... Desculpa te interromper. Não, Não, o eu que você também. falou é que você falou olhar sobre a formação. Isso é muito bonito, porque quando a gente fala olhar, a gente retoma até essa instância da própria questão das artes visuais, né? Porque trata-se de olhar, né? Quando a gente fala de uma pintura, é olhar, não é ver, né? Porque o ver é muito fisiológico, né? O olhar é mais contemplativo. Então, você trouxe essa última frase, né? Olhar para a formação. Isso é extremamente relevante, porque é como se você pensasse assim, eu passei X anos, né, num curso, e esse curso foi determinante para formar o sujeito que eu sou hoje. Então, quando eu olho para a minha formação, por mais que, nossa, como é que eu vou fazer o trabalho, que tema eu vou buscar? O tema está em você, né? Basta você pensar o que mais te tocou durante a formação, quais foram as disciplinas, as experiências, e ir atrás disso no sentido da escrita, né? Porque a escrita ela é a necessidade, ela é a demanda acadêmica. Então, a gente precisa da escrita como forma, né, de significar esse olhar sobre a formação. Muito bonito isso que você trouxe para fecharmos aqui o nosso encontro. Te agradeço muitíssimo, você é uma querida, você sabe disso, né? Os alunos todos que passaram pelas minhas disciplinas, sobretudo aqueles que eu orientei, eles ficam no coração, porque é uma experiência intensa, né? De texto que vai, texto que vem, encontros, né? Então, na formatura, eu me lembro da sua felicidade lá com seus pais, né? Naquele momento da colação de grau, eu pude estar presente naquele momento. Então, é muito gratificante esse lugar, né, do professor que olha, né, para esse sujeito que passou, né, pela minha vida, como eu também passei pela sua, e, claro, vamos nos encontrar, né, brevemente, porque é aquilo que você falou, olhar para a formação para projetar futuros. Né? Sim, com certeza. E eu agradeço a oportunidade também, foi muito bom relembrar esse processo, assim, foi muito significativo para mim. E a gente passou tantos anos já, né? Porque já passaram 2, Sim. 3. E nesse tempo a gente esquece, assim, de parar para pensar nesses momentos. Então foi muito bom relembrar também. Muito Pois é, obrigada. o seu trabalho, ele é de... Deixa eu ver aqui, o seu trabalho, ele foi de 2018, né? Então, 19, 20, né? Já estamos em 21, o tempo realmente passa, né? O tempo passa. Boa. Mas a Sim, memória a memória que é fabulosa, né? Porque ela é capaz de retomar essas questões que foram significativas na nossa experiência de vida, como você falou. Acho que isso é determinante. Então, eu te sim. agradeço por essa participação aqui na Semana de Extensão. E, claro, né, esse vídeo vai estar na playlist lá do YouTube, da minha página, para as pessoas poderem ver, e você também futuramente ver, né? Te agradeço mais uma vez. Um beijo grande, se cuida, e felicidades aí na sua próxima empreitada, na sua próxima busca por formação e tudo mais. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Prazer. Prazer.